Estamos de volta aqui com o Em Dia e agora para falar de política, né? E quem mais entende dos bastidores da política paraibana já está por aqui, senhor Paulo Roberto. Seja bem-vindo. Tudo em paz, Bruna? Tudo em paz, graças a Deus. Todo mundo de azul. Como é? Tem uma musiquinha que você está me contando nos bastidores. Como Tem é a uma música? canção, acho que de Wilson Simonal, que fala assim: vestir azul, minha sorte então mudou. Então tá ótimo. Nós estamos aqui de azul. Então estamos bem, viu, Paulo? Parece que nem tudo está azul em Brasília, mas isso é um outro detalhe, apenas um detalhe, porque depois da aprovação daquela PEC, a PEC que limita decisões monocráticas ou que extingue as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, dependendo do assunto, tocou o maior rebu do mundo nos corredores de Brasília desde a noite da quarta-feira. E os ministros ontem colocaram a boca no trombone. Você pensa que o ministro também não bota a boca no trombone, não? Fala, né? Bota sim. E o primeiro a pôr a boca no trombone foi o presidente da Alta Corte de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Presta atenção aí no que ele falou. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes no próprio regimento do Supremo. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o negacionismo em relação à pandemia, salvando milhares de vidas. O negacionismo ambiental, enfrentando o desmatamento da Amazônia e a mudança climática, bem como funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da Corte. Após esses ataques verbais e físicos, o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação. Gostou muito não, né? Mas os senadores dizem que eles foram eleitos pela população brasileira, que os deputados foram eleitos pela população brasileira para fazer leis, e muitas das leis que eles fazem, um ministro do Supremo, que não teve voto de ninguém, chega lá e numa canetadazinha desmancha tudo, é o que dizem os parlamentares. Mas, mais enfático ainda, foi o decano da Alta Corte de Justiça, o ministro Gilmar Mendes, que usou palavras duras. Olha aí. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazer, a esses propagadores do caos institucional que os processos de responsabilidade dos ministros desta Corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Não se brinca de impeachment. Isso é uma medida séria e é preciso ser tratada por gente séria. Será que no Senado não há seriedade? É o que alguns senadores estão perguntando. Este tribunal não admite intimidações, disse aí o ministro Gilmar Mendes com todas as letras. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao tomar conhecimento das reações dos senhores ministros, também se pronunciou. Está aqui. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal,
após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Briga grande, viu, Paulo? O presidente do Senado tem toda a razão, né? A colegialidade até que você entende. Agora, um ministro só desmanchar tudo que foi feito pelo Congresso e muitas vezes sancionado pelo presidente da República, realmente tem alguma coisa aí que parece que não bate com o que está nas tábuas de Moisés. As famosas tábuas de Moisés é aquele livrinho de capa verde chamado Constituição da República Federativa do Brasil. E diante desse quiprocó, desse imbróglio todo, o presidente da República, Lula da Silva, extra-agenda, porque não estava na agenda, foi conversar com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Tem até um flagrante aqui da fotografia dos dois. Lula se reúne com Barroso após a aprovação da PEC que limita decisões de ministros e o encontro não estava na agenda. Mas eles conversaram. E por falar em agenda, olha a agenda do presidente da República para hoje. Movimentada? Nem tanto. Sexta-feira, sabe como é que é, né? Tem sempre um happy hourzinho. Já tem que deixar ele mais tranquilo, né? Você já me explicou como é que funciona. Nesse instante, Lula conversa com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e o das Minas e Energia, Alexandre Silveira. 3 da tarde, chefe do gabinete do presidente, Marco Aurélio Marcola, vai bater um papo com o Lula, só os dois. Conversinha de pé de orelha. Às 16 horas, a cerimônia de sanção do projeto de lei que define pensão para filhos de pessoas com hanseníase, aquelas que forem submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação. E a agenda semanal será concluída com um papo com o senhor Carlos Fávaro, que vem a ser o ministro da Agricultura e Pecuária. Você vê que o governo estava trabalhando nos bastidores para que a PEC não fosse aprovada, tanto que Carlos Fávaro, esse que Lula vai receber hoje, ele licenciou-se do Ministério da Agricultura, foi votar, reassumiu a cadeira dele de senador, votou contra a PEC e reassumiu a sua função no Ministério da Agricultura e da Pecuária. E diante dessa situação ainda, e pelo fato do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ter votado favorável à PEC, aí, meu amigo, foi que o negócio azedou de uma vez. Azedou de uma vez e estão pedindo explicações. Mas o presidente Lula ontem também vetou a história da continuidade da desoneração da folha de pagamento daquelas empresas de 17 segmentos da produção brasileira que empregam mais pessoas. É outra confusão, porque o Congresso diz que vai derrubar esse veto. Sério. É confusão por cima de confusão. Lula vetou a desoneração, o projeto prorrogaria a redução de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores que mais empregam construção civil, sim, indústria automobilística, comunicações e por aí vai. É confusão grande. O presidente Lula atendeu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque Haddad disse que quer arrecadar mais para tentar diminuir o déficit no ano vindouro. Só que isso vai doer no nosso bolsito, no nosso bolsinho, porque essas empresas pagam entre 1% e 4% sobre o valor da folha de impostos. Com o fim da desoneração, elas vão passar a pagar 20%. Aumenta muito. E isso tudo vai ser repassado para o preço final dos produtos. É muito mais que o dobro, o triplo disso aí, né? Vai quintuplicar, em alguns casos, o pagamento sobre a folha. E isso vai ser tudo repassado para o preço final. E agora a PEC depende de quem? Do nosso primeiro-ministro, Arthur Lira. O que passou no Senado, mas dizem que na Câmara a história vai ser diferente daquela outra história. E Lira ganha protagonismo nesse instante, porque na mão dele o Supremo está apostando que a situação vai ser barrada. O presidente da Câmara garantiu ao ministro Luiz Roberto Barroso que segura a proposta, pelo menos por enquanto.
Tudo está nas mãos agora de Arthur Lira. E Arthur Lira, que é bom que nós lembremos aqui, ele foi beneficiado por uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que barrou aquelas investigações de um assessor dele. Sabe como é que é o negócio, né? Sei como é que funciona. As pedrinhas do quebra-cabeça começam a se juntar aqui e ali. Será que é hora de pagar o favorzinho ali? Não fale nisso não, que é proibido. Você está com a mente muito fértil, dona Bruna. Vamos ao plano local agora. A Justiça Eleitoral está hoje retotalizando os votos dos vereadores aqui de Campina Grande. Tem aquele pessoal que está saindo, tem aquele pessoal que está chegando, né? Numa espera danada, porque já faz dias que o TRE tomou a decisão. Vemos aí Napoleão, Maracajá, doutora Carla, Bruno Faustino e Márcio Melo. São os 4 que devem assumir, mas a coisa só vai acontecer a posse lá para o finzinho do mês. Também está muito longe, né? Hoje é 24, dizem que é lá no dia 29. Quem já esperou 3 anos... Espera um pouquinho mais. E Campina foi surpreendida na manhã de hoje com mais uma operação da Polícia Federal, que teve uma semana passada, focando questões ligadas à saúde municipal, quando o secretário era Felipe Reul, ainda durante a pandemia, na administração do ex-prefeito Romero Rodrigues. E agora, o foco na de hoje é para o Hospital de Clínicas de Campina Grande, que pertence ao governo do Estado também. Denúncias que foram feitas, a Justiça determinou busca e apreensão para ver se procede ou não essa denúncia, mas dizem que é coisa de muito dinheiro. Dinheiro com força. Olha, Ave Maria, mostrando essas notas numa sexta-feira, que dá vontade de pegar assim. Mais de 8,5 milhões de reais. Tem oncinhas aí, tem garoupas também, mas eu não estou vendo nenhum lobo-guará. Tá, não, tem não. Esse a gente tem no bolso da gente. O lobo-guará parece que está em extinção. É assim. E tem enquete já movimentando o nosso universo político há um ano da eleição municipal. Meu amigo, a cada enquete dessas aí que os colegas divulgam, aí vem aquele rebu, aquele alvoroço. Sou eu, és tu, quem está em primeiro, quem não está. Mas é claro que tudo isso fotografa um momento distante da eleição, ainda, né? Dá uma tendência ainda que pode não se configurar. Melhor colocando, né? Vamos à boca maldita de hoje. A boca maldita de hoje vem do Rio de Janeiro. Você lembra daquele cidadão que governou o estado do Rio, que foi preso, condenado a mais de 400 anos de cadeia? Sérgio Cabral Filho, Serginho? Serginho participou de um podcast lá no Rio de Janeiro, Papo com o Cabral. Eduardo Tchau, colega nosso jornalista, que durante muito tempo trabalhou na Rede Globo, aí está agora fazendo podcast. Aí foi entrevistar Sérgio Cabral. E Sérgio revelou qual é o seu grande desejo do momento. Preste atenção. Pessoal, eu estive aqui gravando o ex-governador Sérgio Cabral, Papo com Cabral, podcast que ele comanda aqui com a Natália. E eu vou dizer para vocês, fiz uma pergunta e ele me respondeu de maneira bem clara. Próximo cargo eletivo. Deputado federal, caso eu possa e a justiça me permita, é um cargo que eu nunca exerci e que eu gostaria de ver a pluralidade brasileira, conhecer mais o Brasil profundamente com os mais de 500 deputados federais. Você vai entender mais o Brasil e defender o Rio de Janeiro, deputado federal. Mas isso, caso eu possa, só você mesmo. Tchau. 2026. Um abraço. Tchau. Você duvida que se Cabral for candidato, ele vai se eleger? Você tem dúvida? Eu não vou responder mais nada. Paulo, né? que minha mente hoje está fértil demais, eu quieta. Os meus colegas de imprensa do Rio de Janeiro, com os quais eu conversei, disseram que se Serginho, eles chamam Sérgio Cabral de Serginho, porque é Sérgio Cabral filho do Sérgio Cabral velho, que a gente chama assim, crítico musical, vascaíno, e eles disseram que se Serginho for candidato, talvez seja o mais votado do Rio de Janeiro. Isto é Brasil. Paulo, com certeza. Encerramos por aqui hoje. Por aqui. E a semana também. Paulo, um excelente final de semana para você. Segunda você está de volta com muito mais novidades. Aí entende de política, E hoje à noite tem o Ponto a Ponto, às 7h20, 10 minutinhos antes, 19h20, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Nominando Diniz Filho. Então é um grande ponto a ponto hoje, ninguém pode perder, tá? 7h20, não é isso, Paulo? 7h20. Aqui na tela da Redita. Tchau, tchau, Paulo. Tchau. Olha, vamos mudar de assunto? Amanhã é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E para comemorar a data e agradecer aos voluntários, o Hemocentro da Paraíba tem